Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa no livro Apis, páginas 138 a 143, que começa a unidade 7, gênero textual, conto popular, que é aquele tipo de história contada de geração a geração, aquele conto passado de geração em geração, que foi registrado, né? Alguns autores registram, mas é um conto popular, né? Ou seja, é um conto que passa de geração em geração. Não é uma história criada por um autor. O autor, por exemplo, o Luiz da Câmara Cascudo, que escreveu esse texto, ele apenas escreveu, né? Ele escreveu, mas é um conto da cultura popular brasileira que é transmitida oralmente, ou seja, de geração em geração. Vamos fazer a leitura desse conto popular. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me botem no fogo, me botem no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e timbum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Então, esse é o conto, né? O sapo com medo d'água. Lembrando, gente, que este é um conto popular que fala sobre maltrato dos animais. Algo que a gente não deve fazer, algo horrível, abominável que a gente não deve fazer. Nem brincar, nem maltratar, né? Porque isso não foi brincar, na verdade, né? Eles judiaram, ou seja, eles maltrataram o sapo, né? E quando se fartaram, ou seja, quando se cansaram, resolveram matá-lo. Algo que a gente não deve fazer. Então, agora vamos conscientes que esse texto não deve ser exemplo, ou seja, que vocês não devem fazer isso com os animais. Agora vamos interpretar esse texto, né? Algumas informações. Nesse texto, vocês percebem que o sapo, ou seja, o sapo com medo d'água. O sapo foi muito esperto, ou seja, ele conseguiu enganar os meninos para jogarem ele na lagoa, que era o lugar onde ele queria, né? Então, ele foi esperto por isso. E a gente percebe que tem alguns personagens aí dessa história. Quem são os personagens? O homem, né, que pegou o sapo e os meninos, né, os filhos do homem. Percebam também que existe aí uma separação, né? Primeiro tem o título aqui, tem o texto e na parte do texto tem uma separação. Aqui esse primeiro parágrafo, você percebe que ele é a fala do narrador, é alguém contando a história. Aqui, onde tem o travessão, alterna, ou seja, tem as falas dos meninos, dos personagens, né? Dos meninos e do sapo. Então, vamos jogar o sapo nos espinhos. A voz dos meninos, a fala dos meninos, do sapo. Dos meninos, do sapo. Dos meninos, do sapo. Dos meninos e do sapo. E assim por diante. Então, todos os travessões indicam fala dos personagens, alguns dos meninos, outros das crianças. Exceto isso aqui no final, que é uma outra fala, né, que o autor
que aliás que o narrador coloca, né? Ou seja, é o sapo com medo d'água. Esse é o sapo com medo d'água, ele significa o quê? Que quando alguém, né, gosta e diz que não gosta e fala, é o sapo com medo d'água, ou seja, o sapo estava com medo da água? Não estava, né? Então, quando a gente fala assim, o sapo com medo d'água, quer dizer que a pessoa gosta e finge que não gosta, quer e finge que não quer, né? Como o sapo fez. E observe também que ele começa com um tempo indeterminado, ou seja, uma vez. Então, dá para saber quando foi que aconteceu? Não, a gente sabe que foi uma vez, ou seja, faz tempo, aí um tempo atrás, mas a gente não sabe. Então, é um tempo indeterminado, uma vez. E o restante da história vocês já li, vocês já prestaram atenção, ou seja, que tem um começo, um meio e o fim, né? Começa com o homem que pega o sapo e leva para os filhos brincarem, né? E aí depois eles resolvem judiarem, ou seja, maltratarem. Depois de se fartarem, ou seja, de se cansarem, eles resolvem matar o sapo. Mas no final não acontece porque ele pede para botar ele no fogo em vez de botar na água. Os meninos vão e colocam ele na água e ele diz, na água eu me afogo, mas ele não se afoga coisa nenhuma. Detalhe, gente, ó, d'água. Isso é uma palavra abreviada, ou seja, é uma palavra que é formada por duas palavrinhas, só que quando junta forma um som só. Então, aqui a palavrinha nágua, a mesma coisa de são duas palavras, na água. Quando a gente junta, fica dois sons em um só, que é a palavra nágua. A mesma coisa com d'água, né? E outro detalhe também aqui, ó, tixibum, timbum. Timbum é uma onomatopeia, né? Que é o som da água. Agora vamos para as questões. Questão 1. A história começa com a frase, o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? E aí, qual foi a esperteza do sapo? Você vai escrever aqui qual foi. Questão 2, você vai ler a história e vai pintar no texto de amarelo as falas dos meninos e de verde as falas do sapo. Tá? São as falas que estão indicadas com travessão. Você só vai ver de quem é a fala, se é dos meninos ou do sapo. Na questão 3, você vai pintar as falas do narrador, ou seja, de quem conta a história. Então, eu pintei aqui um quadrinho, por exemplo, como haviam de fazer. Isso é a fala uma das falas do narrador. Tem mais 3 falas aí do narrador que você vai precisar pintar o quadrinho, ok? E quem são os personagens da história? A Pro falou na estante, né? Quem são os personagens da história? São 3 personagens aí que aparecem na história. Você vai escrever o nome deles. Vamos para a página seguinte. Página 142. Na questão 5, você vai reler o primeiro parágrafo, ou seja, lá o comecinho do texto. Nele, tem uma expressão que indica que a história aconteceu em um tempo indeterminado, ou seja, que não dá para a gente saber qual foi o tempo. Qual é essa palavrinha que indica que a gente não consegue saber o tempo? Como é que tem lá? Começa depois do primeiro ponto. Depois de o sapo é esperto. Como é que começa aí a historinha? Aí você vai escrever essas 2 palavrinhas aqui. Questão 6. O que o homem fez com o sapo? Escreva aqui o que o homem fez com o sapo. O homem, tá? Não as crianças. Na questão 7, tem a frase, os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Então, que palavra, gente, vocês podem trocar pela palavra judiaram e se fartaram? Aqui tem a palavra judiaram, que está destacada, e se fartaram. Então, que outra palavra você poderia usar
e continuar com o mesmo sentido. Por exemplo, judiaram é o mesmo que maltrataram, né? E se fartaram, nesse caso, é o mesmo que... Procure uma palavrinha que tem o mesmo significado e escreva. Questão 8, você vai ligar o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos que o sapo tentava para se salvar. Então, aqui tem o que os meninos usavam e aqui tem o que o sapo falava, né? Então, espinhos, os meninos resolveram jogar ele nos espinhos, não foi? Aí ele falou o quê? O sapo não atravessam a pele. Aí eu liguei, ó, espinhos a não atravessam a pele. Pedras, os meninos resolveram atirar pedras e ele falou o quê? Que pedra não afogava o sapo, que pedra se sente em casa ou que pedras não matam o sapo. Você vai ligando cada um para a fala, tá? O tipo de coisa que eles usariam contra o sapo e o argumento do sapo. Na questão 9, é uma questão para a gente refletir, né? Que os meninos maltrataram o sapo e queriam usar essas coisas aí contra o sapo. O que vocês acham dessa atitude? É uma atitude horrível, né? De maltratar os animais, é uma atitude que a gente não deve fazer de maneira alguma, porque a gente deve respeitar todas as vidas, todos os seres vivos. Na questão 10, você vai copiar uma frase do texto que mostre que o sapo está fingindo para os meninos. Então, o sapo ele ficou triste, né? E começou a pedir com voz de choro: na água não, eu me afogo, me joguem no fogo. Então, você pode copiar uma frase do texto que mostre que o sapo está fingindo para os meninos. E para finalizar, na questão 11, você vai reler o final da história e conversar sobre isso. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Então, que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Escrevam. Essa frase aqui, ó, é o sapo com medo d'água. Ou seja, é o sapo com medo d'água é quando você diz assim... quando você gosta e diz que não gosta, quando você gosta e finge que não gosta, né? Quer, mas finge que não quer. Então, que frase é o sapo com medo d'água? Que frase você poderia substituir? Tá? E que tem o mesmo sentido. Escreva aí a sua frase. Questão 12. Esse conto traz algumas expressões que revelam marcas da língua falada, isto é, língua do dia a dia, mais informal. Copie do texto um exemplo de palavra formada pela junção de dois sons em um só. Eu falei lá no texto, né, de algumas palavras que tem, quando a gente junta, fica um só os sons, né, mas são duas palavras. Por exemplo, d'água, né, que é da água, e aí quando a gente junta o D e a água fica d'água, forma um som só. Tem outra palavra também, você pode ir lá no texto, identificar e escrever aqui. Na questão B, palavra que imita um som, onomatopeia. Quando os meninos jogam o sapo na água, faz um som, não é? Então, esse som é uma onomatopeia, que é aquela palavrinha que imita som, que é o som do sapo caindo na água. Qual é esta palavra? Tá lá no texto. E C, repetição. Qual é o momento? Quais são as frases que o sapo repete, né? Quando os meninos resolvem jogá-lo na água. Então, observe lá que tem duas frases, né, que se repetem. Então, você vai escrever essas frases aqui. Quando os meninos resolvem jogar ele na água, que ele fica: me bate no fogo, me bate no fogo. Ou seja, isso é uma repetição de frases. Tem outra frase também que ele repete. Ok? E aqui, para finalizar, é só uma historinha falando sobre algumas curiosidades sobre os sapos, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.